Olá, amigos! Direto do estúdio da Tribuna de Minas, aqui no Estrela Sul, começa mais uma edição do Encontro com CR. Oferecimento Unimed, Grupo Bahamas. Hoje o nosso papo é sobre vinho e o meu convidado para falar sobre o néctar dos deuses é Marcelo Copelo, um dos maiores especialistas do Brasil. Com ele está o diretor do Síndico Mestre e também apaixonado por vinho, Marcelo Sepúlveda. Marcelo, um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Você foi eleito por 2 vezes o jornalista mais influente e de maior conhecimento de vinho no Brasil. Como começou todo esse interesse? Bom, primeiro, conhecimento de vinho é uma coisa infinita, então ninguém sabe tudo. Alguns sabem muito, mas esse muito sempre é pouco. Isso começou há 30 anos atrás, eu era um jovem de 20 e poucos anos e primeiro me interessava por bebidas. Eu era aquele cara que ficava no bar das festinhas, eu era o barman fazendo coquetéis. Dos coquetéis, um dos ingredientes era vinho e eu comecei a ler sobre vinhos e me apaixonei. Eu, de repente, percebi, lendo um livro de vinhos, que era muito mais do que eu imaginava. Para mim, vinho era uma coisa simples, só que não era, é uma coisa muito, muito complexa no bom sentido, é um tremendo universo. Eu digo que eu abri uma portinha onde dizia vinho e descobri um tremendo universo onde é possível estudar tudo, geografia, história, química, relações humanas nascem muito no vinho também. Então, o vinho para mim foi uma grande descoberta, foi uma epifania quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu comecei a falar de vinho para meus amigos, que tinham também essa idade, e os amigos me disseram assim, olha, vinho é uma coisa de velho, uma coisa chata, é gravata, borboleta e suspensório, não quero aprender de vinho não. Ah, mas é legal, leiam, vão beber. Até que uma amiga minha me disse, Marcelo, se você me ensinar, eu quero aprender, com você eu aprendo. Eu montei um cursinho na minha casa, foi um sucesso gigante, eu montei várias turmas lotadas, uma atrás da outra, eu trabalhava na IBM na época, comecei a ter um segundo business à noite e fui chamado para entrevistas em jornais, porque isso era uma coisa fora do comum, jovens estudando vinho no Brasil, nos anos 90, ainda mais no Rio de Janeiro, tropical, não era compatível. Então, das entrevistas em jornal, nasceu uma coluna no jornal, Gazeta Mercantil, na época era um jornal importantíssimo financeiro, e aí minha carreira, digamos, decolou para o Brasil inteiro. Agora, o consumo de vinhos no Brasil não é tão grande como em determinados países da Europa, né? E mesmo aqui nos países vizinhos, como o Chile e a Argentina, mas já cresceu consideravelmente. Pois o Brasil não tem tradição de consumo de vinho, apesar dos portugueses terem trazido o vinho desde o descobrimento para cá, o vinho nunca foi uma bebida do dia a dia do brasileiro, continua não sendo. Vinho no Brasil é ocasião, o brasileiro vê o vinho como uma bebida especial para a hora de encontrar os amigos ou reunir a família, ou uma data especial, um aniversário, um casamento. Não é ainda alimento como é na Europa. O europeu, vinho está na refeição, almoço e jantar faz parte da paisagem. No Brasil, vinho é ocasião especial. Então, enquanto na Europa você tem países consumindo 40 litros per capita por ano, no Brasil está em 2 litros. Ou seja, há muito que crescer, tem um lado bom, né? Quando é pequeno tem muito que crescer. E nessa minha carreira de 30 anos, sempre cresce. O interesse do brasileiro está sempre crescendo. E só não cresce mais porque a economia não ajuda muito. Então, se o brasileiro tem dinheiro no bolso, ele compra mais vinho. Sempre. Na proporção Argentina-Chile, já chega a ser considerável? Não, Argentina e Chile, eu não vou citar números exatos, mas por volta de 20 litros per capita na Argentina e no Chile, e no Brasil 2. Então, está muito longe ainda. Você já presidiu importantes provas de vinho. A qualidade do vinho brasileiro, do vinho nacional, hoje ele é competitivo com os estrangeiros? Sim, nesses 30 anos de carreira, eu vi o vinho brasileiro sair de uma coisa muito restrita, artesanal, para a qualidade mundial, viu? Eu lembro que eu fazia matérias na Gazeta Mercantil e eu provava assim, vinho brasileiro já era difícil, polêmico, havia muito preconceito. Então eu fazia uma vez por ano uma provinha com 5 vinhos, depois 10, depois 20. E aí em 2012 eu lancei uma publicação chamada Anuário Vinhos do Brasil, onde eu fiz uma degustação com 200 vinhos brasileiros. Essa degustação virou um concurso de vinhos que já tem quase 1.500 vinhos brasileiros. E muitos de alta qualidade, viu? A qualidade veio primeiro nos espumantes,
A gente já tem, já de vários anos para cá, vários produtores fazendo muitos produtos de qualidade. Então tem massa crítica e padrão alto. Mais recentemente os tintos, a gente já tem também muitos tintos muito bons e os brancos também estão chegando, os rosés também. E qual é o seu vinho preferido? Brasileiro? Olha, é difícil, viu? Eu provo, primeiro é injusto citar um, não citar outros. Mas entre um tinto, um branco e o espumante? Olha, como representante do produto brasileiro é o espumante. Assim, o que melhor representa o Brasil no mundo é o espumante. Quando eu falo com colegas jornalistas de outros países, eles conhecem do Brasil o espumante. Então, a gente está num padrão muito bom no espumante. Marcelo, você veio a Juiz de Fora a convite do Sindicomércio para proferir uma palestra sobre cinema e vinho. Como é essa sintonia? Pois é, tudo nasceu de um curso que eu dei na pandemia, online, e o agora amigo Marcelo Sepúlveda me convidou, gentilmente, para vir a Juiz de Fora, e o tema que eu escolhi foi vinho e cinema. Por quê? Eu costumo dizer que vinho é só um líquido na garrafa, quem dá emoção é quem degusta. Então eu digo que o vinho também é um espelho, você vai ver as suas emoções projetadas no vinho. E por que não usar uma analogia? E o cinema também se presta muito bem a isso. Eu costumo, só para dar uma palhinha da palestra, as uvas são os atores. As uvas interpretam um papel no vinho. E o enólogo que faz o vinho, monta o vinho, é o diretor de cinema. Ele pega as uvas que são os atores e monta uma história ali no vinho. Você que assistiu a palestra, viu que há muitas interações, muitas ligações, muitas analogias entre vinho e cinema, num tema riquíssimo, viu? Dá para juntar de muitas maneiras vinho e cinema. É uma harmonização perfeita. Sim, sim, sim. A gente passou por vários momentos de várias ligações entre vinho e cinema. A história do vinho tem a ver com a história do cinema, acredite ou não, há uma analogia aí muito forte. Depois, há muitos diretores e atores de cinema fazendo vinho. Há muitas produções cinematográficas hollywoodianas cujo tema principal hoje em dia é o vinho. É um filão para o cinema falar de vinho e por aí vai. Tem muita coisa para falar. Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação e parabéns pela sua trajetória de sucesso em mais de 30 anos estudando e divulgando vinho. Muito obrigado, obrigado a você.